Amém, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Mais uma noite na presença do Senhor. Lugar maravilhoso é estar na presença do Senhor, não é? Hoje está um pouquinho frio, tem gente reclamando que está geladinho, mas vem para cá, vamos ficar aqui na nossa live, que o amor de Jesus vai esquentar a gente, amém? Amém? Então, não vamos nos demorar. Convido aqui a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos 139, um salmo que é um dos que eu acho mais lindos aqui do livro de Salmos. É um salmo que fala da real intimidade com o nosso Deus. Ele mostra quem é o nosso Deus, de fato e de verdade. Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esses conhecimentos é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. E não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará. A tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu ainda estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera que destruísse os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não desprezar o que se opõem a ti? Pois são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me para o caminho eterno. Amém? Salmo maravilhoso. Esse salmo, ele fala sobre os 3 atributos de Deus. Aqueles 3 atributos que só o Senhor tem. São os chamados 3 atributos incomunicáveis, porque eles só pertencem a Deus. Que seria a onisciência, a onipresença e a onipotência.
E esse salmo, quando Davi o escreveu, ele fala sobre esses 3 atributos. Do primeiro versículo até o 6º versículo, ele fala da onisciência de Deus. Deus é onisciente. O que é a onisciência? Onisciência é você saber sobre tudo. Deus, ele conhece tudo. E aqui Davi fala que Deus sabe mais da vida dele do que ele próprio. Na antiguidade, cada povo tinha uma divindade. Eles acreditavam que os deuses de antigamente, eles, como é que eu vou explicar? Eles ficavam nas cidades. Cada cidade tinha um deus. Cada cidade tinha um deus, e esse Deus, ele conhecia tudo sobre os habitantes daquele lugar, sobre o que acontecia naquela cidade. Era como se eles eram limitados pelas fronteiras. Um Deus da cidade A era responsável pela cidade A e pelos seus habitantes. O Deus da cidade B era responsável pelos habitantes da cidade B e por tudo que... Aqui nesse salmo, Davi joga tudo isso por terra. Ele fala que o nosso Deus não tem fronteiras. Ele é o Deus que sabe tudo. Tudo que acontece, ele sabe. E ele sabe porque foi ele que o criou. Ele que criou, não é? E até os pensamentos, a onisciência, até os nossos pensamentos. Pesquisadores falam que o cérebro humano processa em média 10.000 pensamentos. E são pensamentos que nós temos conscientemente e inconscientemente. E esses pensamentos são conhecidos por Deus. Veja bem, até os nossos pensamentos inconscientes, que nós não temos consciência, para Deus já são conhecidos. Amém? Deus é maravilhoso. Deus te conhece mais do que você mesmo, minha irmã e meu irmão. Deus sabe tudo de você e mesmo assim Ele te ama. Deus sabe tudo de mim e mesmo assim Ele me ama. Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe dos nossos erros e mesmo assim Ele mandou o seu Filho como sacrifício vivo para nos salvar dos nossos pecados. Um Deus que tudo sabe, nos ama. Amém? Do versículo 7 até o versículo 12, eu não vou ler novamente, mas aí eu peço que os irmãos com calma depois vão acompanhando para entender direitinho como esse salmo é maravilhoso. Do versículo 7 ao versículo 12, ele já fala da onipresença de Deus. O que é onipresença? Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele pode ir para os lugares, mas se ele está aqui agora, ele vai estar aqui agora. Ele não vai estar em outro lugar. Ele vai ter que sair daqui e ir para aquele lugar. Com o nosso Deus, não. Ao mesmo momento comigo, ele está aí na sua casa. Ele é onipresente. Tempo que ele está contigo, aquele doente que está no hospital, orando, pedindo a presença de Deus nesse momento. Ele está lá também, segurando a mão daquele doente. Ele está lá, numa cela de prisão, também atendendo aquela pessoa que está arrependida, que quer mudar de vida, está orando por isso.
Ele está lá nesse momento também. É um Deus onipresente. E isso é tão aterrorizante e ao mesmo tempo é tão lindo. Por que aterrorizante? Imagina nós pecadores, sabendo que Deus está em todos os lugares. Isso mesmo. Deus está em todos os lugares quando nós estamos fazendo o que é bom ou quando nós estamos fazendo o que é ruim. Por isso falo que Davi, quando fala é impossível escapar do seu espírito, não tem como fugir da sua presença, eu creio que Davi falou isso pensando nesses momentos em que nós estamos fazendo alguma coisa de errado e lembramos que Deus está ali também. Amém? E o pecador, ele sempre tenta escapar desse Deus que tudo sabe. E a primeira vez que a Bíblia fala isso foi no Éden, quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia nos fala, em Gênesis 3, que quando eles, logo depois que comeram do fruto proibido, eles caíram em consciência de que estavam nus, tiveram vergonha, creio que não só pelo fato de estarem nus, mas porque eles sabiam que tinham desobedecido a Deus. E eles foram tentar se esconder da presença de Deus. Foram tentar, porque Deus já sabia onde eles estavam, Deus já sabia o que eles tinham feito. Amém? E Davi diz que tudo para fugir da presença dele é inútil. Tudo. Ele fala que nem a morte pode esconder o homem de Deus, porque mesmo lá nas profundezas da terra, os olhos de Deus estão em todo lugar. Nem a escuridão pode esconder o homem de Deus. Às vezes você está sob trevas, às vezes falta luz. Que falam, mas os olhos de Deus estão ali. Aos olhos de Deus, mesmo na total escuridão, Ele consegue ver cada detalhe do corpo, consegue ver cada detalhe seu, porque para Ele a noite é como o dia. Ele vê claramente. E está escrito lá em Isaías 45:7, eu formo e crio luz e trevas. Amém? E agora, do versículo 13 até o versículo 18, Davi fala da onipotência de Deus. Deus é onipotente. Deus pode tudo. Tudo Ele pode. Ele criou tudo. Ele fez tudo. Tudo para Ele é possível. Para nós, muitas coisas são impossíveis, mas para Ele, nada é impossível. Tudo é possível. Por isso Ele fala, tudo é possível àquele que crê em Deus. Não são coisas físicas. A tua fé é uma coisa poderosa. E Deus mostra isso. Deus fala dessa quase onipotência do ser humano para mostrar quão poderosa é a nossa fé. Quando nós cremos, quando nós depositamos nossa esperança nele, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, minha irmã, meu irmão. Ele quer que sejamos semelhantes a Ele. Por isso Ele pede para que nós exercitemos a nossa fé. Nós criamos nele de todo o nosso coração e de nosso entendimento. Amém? Davi, nessa parte do Salmo, ele mostra como Deus é como se fosse aquele artesão, mas aquele artesão perfeito, que ele faz as suas obras de arte nos lugares mais improváveis. Vamos dar exemplos clássicos das obras de Deus. A natureza. Na segunda-feira, eu estive na casa
Eu fico brincando, fui visitar minha ovelhinha. Além de ser minha amiga, amo muito a irmã Tayane, não sei se ela está nos assistindo. Eu fui visitá-la, ela me mostrou as flores que ela cultiva. E uma das plantas dela em especial ainda estava fechadinha, aí ela falou: Andréia, essa plantinha aqui só dá flor uma vez por ano. Aí eu falei: puxa, quando ela abrir você me avisa. Ela: Andréia, eu acredito que amanhã ela já vai abrir. Aí eu falei assim: é. E quando foi ontem, ela me mandou a foto. As florzinhas realmente abriram. Que perfeição! Como tudo é perfeito. E ontem ela abriu, fechou, para daqui a mais um ano ela abrir. Nós andamos pelo campo, nós vemos a perfeição de Deus em cada detalhe. Uma colmeia de abelhas. Já viu como são feitos aqueles gominhos? Tudo certinho. Quem que ensinou as abelhinhas a fazerem aquilo? Aqui em casa tem uma moradora ilustre, mas eu também vejo ela como uma criatura perfeita de Deus. Eu chamo ela de Dona Aranha. A teia perfeitinha. Quem ensinou a Dona Aranha a fazer a sua teia? A perfeição de Deus. Nós somos a obra-prima. Ele nos criou no ventre da nossa mãe. Os cientistas falam que nós somos formados por trilhões e trilhões de células. Cada célula tem um núcleo, e dentro desse núcleo, que é microscópica, tem cerca de 2 metros de código genético. Como que 2 metros de código genético cabem num lugar tão microscópico e não se embola? De tão perfeito que é. Ninguém é perfeito a ponto de criar uma obra tão perfeita, senão o nosso Deus, o Criador de tudo, o Criador dos céus, Criador da terra. Esse Deus que faz com que tudo aconteça, tudo tem um propósito. Se o animal é de um jeito, é porque Deus criou para ser assim por um propósito. Cada animal tem sua particularidade. Cada animal é perfeito de sua forma, porque a criação dele é perfeita. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Criador perfeito. Nós sim. Mas a ideia principal de Deus para a humanidade era bem diferente. E Ele, pelo seu amor, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Amém? Nós pecamos sim, mas nós fomos criados para ser como Ele. E Ele espera que nós, a cada dia, lutemos e prossigamos nesse caminho, que é nos desviar do pecado e tentar chegar o mais perto possível de ser como Ele é. Nós nunca vamos chegar à perfeição, mas nós temos que imitá-lo da melhor maneira possível. Amém? E Davi, nesse salmo, como eu já disse, ele mostra temor. Mostra muito temor, porque ele está diante de um Deus que tudo sabe, que está em todos os lugares e que tudo pode. Ele poderia ter se sentido diminuído, mas não. Ele reconhece a grandeza, ele reconhece a majestade, que é o nosso Deus maravilhoso. E é o que fala no final desse salmo. Eu já vi pessoas falando que
Parece que esse finalzinho, que é do versículo 19 até o versículo 24, parece que ele está fora de contexto do Salmo, mas não está não. Davi, ele fica tão maravilhado frente a esse Deus que tudo sabe, que está em todos os lugares e que tudo pode. Ele fica tão maravilhado que ele não consegue entender como tem pessoas que menosprezam esse Deus, como tem pessoas que não acreditam nesse Deus, como tem pessoas que até blasfemam contra ele. E ele fala que essas pessoas, ele chega até a odiar, mas não é esse ódio do egoísmo, esse ódio mortal, não sei como eu vou explicar. É aquele ódio que a pessoa sente, aquele que Paulo fala, irai-vos e não pequei, que fala em Efésios 4:26. Como existe uma pessoa que consegue não acreditar, que consegue blasfemar contra esse Deus maravilhoso, que tudo sabe, está em todos os lugares e tudo pode fazer. É uma coisa que tirou Davi do sério. E ele fala isso quando ele diz: acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças. Davi não consegue entender como a majestade do Senhor, como esse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, é motivo até de escárnio para alguns. E ele tira essas pessoas como inimigos. Se são inimigos de Deus, são meus inimigos. Isso é muito forte. Como é que a pessoa consegue permanecer da mesma forma após conhecer a pessoa maravilhosa e grandiosa que é o nosso Deus. Não é normal, Davi não achava normal ouvir uma pessoa blasfemar sobre o nome do Senhor. E o próprio Deus fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito dele. Se nós, que dizemos que somos cristãos, que acreditamos nesse Deus maravilhoso, ouvimos alguém falar algo dele, blasfemar contra o nome dele e ficarmos impassíveis, alguma coisa tem de errado conosco. Com certeza. E no final do Salmo, Davi pede para Deus examinar o coração dele e procurar se há algo dentro dele que ofenda o Senhor. Diante disso tudo, diante desse entendimento todo que Davi teve de Deus, ele se preocupou, porque ele sabia de sua natureza pecaminosa. E ele pede a Deus que sonde seu coração e arranque dele qualquer coisa que venha ofender, que venha blasfemar o nome do Senhor. Porque só assim ele sabe que ele vai continuar seguindo no caminho eterno, que é o caminho que leva a Deus. Que Deus, hoje, meu irmão e minha irmã, coloque no seu coração esse mesmo temor, essa mesma preocupação que Davi teve quando escreveu esse salmo. Peça a Deus que ele examine, que ele sonde os seus pensamentos e que ele retire do teu coração e do teu pensamento qualquer coisa que não agrade a ele.
Peça a Deus que Ele transforme o teu ser de tal maneira que você seja um exemplo para essas pessoas que não conhecem a Deus. Peça a Ele que você seja um exemplo, que a sua vida seja um testemunho vivo do que esse Deus, que tudo sabe, que está em todos os lugares e que tudo pode, fez na sua vida. E que muitas pessoas sejam alcançadas por Ele. Que muitas pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso. Que muitas pessoas venham a falar dessa majestade do Senhor. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fale desse Deus maravilhoso. Não tenha vergonha, meu irmão e minha irmã. Deus espera que nós levemos a palavra dele a quem não o conhece. Deus espera que nós levemos a palavra dele para aqueles que até blasfemam dele, mas porque não o conhecem de fato e de verdade. Amém? Eu convido vocês nesse momento a elevar seus pensamentos a Deus. Ele está em todos os lugares, Ele está aí nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos conversar com esse Deus maravilhoso. Amém? Ele está aqui comigo, está aí com você. Ele adora ouvir nossa voz. Amém? Então coloque a mão no seu coração e vamos falar com o nosso Pai. Ele tudo sabe, mas Ele adora nos ouvir. Ele gosta que nós conversemos com Ele. É igual aquele pai, você pai e mãe, que tem o seu filhinho pequeno, você conhece. Às vezes você até sabe o que ele vai te pedir. De tanto que você o conhece, você sabe do jeitinho dele. Mas não é tão bom, não é tão lindo ouvir o seu filhinho te pedindo alguma coisa, daquele jeitinho que só ele sabe pedir. E é assim que Deus nos vê. Como aquele filho amado, que mesmo já sabendo que nós vamos pedir, Ele quer ouvir a nossa voz falando com Ele. Amém? Pai querido e Pai amado, ainda na Tua santa e gloriosa presença, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma noite, Pai, ao seu lado, Pai querido. Senhor, eu te entrego, Pai, cada pessoa, Pai, que está conosco nesse momento, Senhor. Te entrego a vida de todos que estão nos assistindo, Pai. Te entrego cada família representada, Pai, por essas pessoas, Senhor. Pai, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, e entra com a Tua providência, Pai. Tu és um Deus que tudo sabe, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que sabe das nossas necessidades. Tu és um Deus que sabe dos nossos problemas, Senhor. Pai querido e Pai amado, está na Tua palavra que o Senhor conta as nossas lágrimas, Senhor. Então, Pai, entra com a Tua providência nesse momento, Senhor. Dá cura a quem precisa, Pai. Restaura a saúde, Senhor. Leva a salvação, Pai, a quem precisa, Senhor. Pai querido e Pai amado, fortalece a fé, Pai, daquele pai, daquela mãe que ora pelo seu filho, Senhor. Pai, fortalece a fé daquela esposa, daquele esposo que ora pelo seu cônjuge. Pai querido e Pai amado, visita, Pai, as pessoas que estão num quarto de hospital nesse momento, pessoas que se encontram encarceradas tentando mudar de vida, Senhor. Pai querido e Pai amado, visita, Pai, cada cantinho desse nosso país, Senhor. Pai, onde alguém necessitado, Pai querido, que sinta a Tua presença nesse momento, Senhor. Pai querido, toma esse mundo nas Tuas mãos, Pai. Que isso tudo que estamos passando, Pai, seja breve e momentâneo, Senhor. Pai, que em pouquíssimo tempo, Pai, tudo isso seja passado, Senhor. Pai querido e Pai amado, eu te agradeço por mais uma noite, Pai, por mais uma live, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida dessas pessoas que estão nos ouvindo.
Eu creio, Pai, que vidas estão sendo transformadas. Te agradeço, Pai, pela minha vida, porque cada dia eu aprendo mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo, Pai, que é levar a Tua palavra a quem precisa, Senhor. Muito obrigada, Pai. Pai querido e Pai amado, eu te entrego, Pai, esse resto de noite nas Tuas mãos. Toma, Pai, cada um de nós. Nos dá uma noite abençoada, Senhor, com a Tua providência, com a Tua proteção. E eu te agradeço mais uma vez, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu creio que tudo isso que estamos passando vai durar pouco tempo. Eu creio que em breve nossas igrejas vão estar com os irmãos presentes. Muitos já estão indo, como o pastor Sandro falou, mas muitos ainda acham que não é o tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas. Se Deus colocou no seu coração que ainda não é o tempo certo, amém, graças a Deus, respeite esse tempo de Deus na sua vida. Eu creio que quando tudo isso acabar, muitos vão à igreja por agradecimento e muitos vão para a igreja para tentar conhecer quem é esse Deus maravilhoso, que tudo sabe, que está em todos os lugares e que tudo pode. Esse Deus maravilhoso que nos criou à imagem e semelhança dele. Amém? Eu agradeço a Deus, a esse Deus maravilhoso, pela tua vida e peço que Ele te abençoe abundantemente, que bênçãos e bênçãos sejam derramadas por Ele na tua vida, na vida da tua família. Ele é contigo, minha irmã, meu irmão. A luta é grande, mas não desiste não. Ele é contigo, Ele quer te ajudar. E quando estiver difícil, levante os pensamentos, ore a Ele. Ele está em todos os lugares e Ele está do seu lado. Ore a Ele. Ele tudo sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. E ore a Ele. Ele está em todo lugar. Ele quer ouvir a tua voz, Ele tudo sabe. E Ele tudo pode. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar a vitória. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima. Pastor Sandro? Amém, graças a Deus.